Mundo Jurídico. Oferecimento. CSI Consultoria e Investigações. Nada além da verdade. Em um mundo cada vez mais complexo, informação segura e verdade são indispensáveis. Somos especialistas em investigação privada, oferecendo soluções completas para pessoas, empresas e instituições que não podem correr riscos quando estão em jogo segurança, patrimônio ou reputação. Transformamos dúvidas em respostas concretas, com sigilo, ética e total compromisso com a verdade. A serviço da verdade. Conte com a CSI Investigação. Olá! Então, estamos iniciando mais uma edição de Natal aqui pela TV Minuano. A TV Minuano preparou este programa como presente de Natal para você que está aí do lado de lá da telinha, pelo canal 525 da Claro. E o Mundo Jurídico está entrando hoje na sua casa com um tema muito importante: o direito do consumidor, as compras de final de ano e os cuidados que os consumidores devem ter para evitar riscos e prejuízos, principalmente no seu bolso. E para falar neste tema, o Mundo Jurídico de hoje traz dois advogados extremamente experientes e capacitados, especializados na área de direito do consumidor, que é a doutora Keili. Já vou apresentar. Doutora Keili é advogada de Sapucaia do Sul, né, doutora? E especialista em direito do consumidor pela URGS, também em direito de família e sucessões pela Fundação do Ministério Público, né? Uhum. E conselheira da nossa subseção OAB Rio Grande do Sul e Sapucaia do Sul. Ex-presidente por 2 mandatos, né, doutora? Uhum, isso mesmo. E o nosso querido advogado paulista, um grande amigo, que o Mundo Jurídico convidou para a edição deste programa de Natal, o Dr. Átila Henrique Alves de Oliveira, advogado de São Paulo, sócio do escritório OLS Advogados Associados, que atua há muito tempo na área do direito do consumidor trabalhista e representando a UFER, fábrica, não é mesmo? Então, especialista na área também. Queridos entrevistados, queridos amigos, muito obrigada pelas presenças no dia de hoje, num programa tão importante que vai servir de alerta e orientações para o nosso público, não é mesmo? E então eu vou passar já à produção. A sistemática, nós vamos fazer algumas perguntas e respostas do bate-bola com os nossos telespectadores. O pessoal mandou perguntas para a produção e a gente vai conversando e complementando as respostas. Uhum. Combinado? Perfeito. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, que é a do Cauã. Comprei um presente de Natal no shopping, mas o tamanho veio errado e a pessoa não gostou. Se não tem defeito, a loja é obrigada a fazer a troca? Ou é só boa vontade dela? E aí, doutora Keili? Então, pode responder primeiras damas, né? Obrigada. Olá, doutora Fabiane. Olá aí o doutor Átila. E um olá também aí a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Então, doutora Fabiane, o que ocorre? Ali a pergunta do Cauã. Na verdade, o estabelecimento comercial, a loja, o fornecedor, ele não é obrigado a trocar a não ser por defeito. A menos que na loja ele tenha se comprometido. Às vezes na notinha fala ali sobre algum prazo de troca, ou tem uma plaquinha na loja, enfim, no estabelecimento que refira a prazo de troca na loja 7 dias, ou 10 dias, ou até mais que isso. Se a loja, por sua conta, se comprometer, ela é obrigada a fazer a troca, ainda que não seja por defeito. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí o doutor Átila pode complementar isso também, pelo Código de Defesa do Consumidor, a obrigação legal mesmo é só se houver defeito naquele produto. Perfeito. Então fica a critério da loja, isso. Comércio. Uhum. Doutora Átila, quer complementar essa resposta para o Cauã? Claro, primeiramente gostaria de cumprimentar a doutora Keili, a doutora Fabiane, agradecer pelo convite, tá? Exatamente o que a doutora Keili disse. Não há nenhuma obrigação ao lojista de fazer essa substituição se o produto não apresenta defeito. Porém, é muito comum
a gente identificar lojas que ofertam, né, por mera liberalidade, esse prazo de troca, mesmo em caso de produto sem defeito. Eu acho que é uma boa postura até da loja, né? Porque Exato. cativa, né? Como é que Sim, você ganha o se cliente. cria fidelidade com o cliente, não é mesmo, doutora Átila? Sim. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Quem é a segunda pergunta? Quem fez? O Matheus. Fiz uma compra grande de fim de ano. Ó, tudo a ver com o nosso período aqui, né? Pela internet. Mas me arrependi antes de abrir a caixa. Posso simplesmente devolver e pedir o dinheiro de volta sem dar explicações? Ou isso só vale para o produto com defeitos? Então, Quer responder, doutora? posso Por responder. favor. Então, a pergunta do Matheus é bem interessante porque traz justamente o exemplo da exceção. O que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor? A única exceção à questão de poder devolver, então, é a que trata do direito de arrependimento. E o direito de arrependimento só existe quando a compra for feita fora do estabelecimento comercial. Então, quando a compra for feita, por exemplo, pela internet, antigamente tinha televendas, né, que a pessoa comprava pelo telefone. Então, sempre que a compra for feita fora do estabelecimento comercial, aí a pessoa, né, o consumidor, ele tem o direito de arrependimento, que ele pode ser utilizado até 7 dias a partir do recebimento, então, da mercadoria ou a partir da compra. Então, ali ele fala que antes de abrir a caixa, ou seja, assim que recebeu, passa a contar esse prazo de 7 dias, então é direito do consumidor fazer esta devolução. Perfeito. Sempre dias úteis, doutora? Dias corridos. Dias daí. corridos. É um cuidado, né? Doutora Átila quer responder um complemento? Sim, só vai um alerta para o consumidor. Ele tem que tomar cuidado se de repente o item é comprado personalizado, tá? Se de repente ele compra uma camisa do time de coração com o nome dele estampado, né, atrás, e de repente se ele se arrependeu, ele não vai conseguir fazer essa devolução dentro de 7 dias, mesmo que a compra foi feita fora do estabelecimento comercial, porque foi um item personalizado. Interessante isso, né? E deixa eu fazer Isso é muito comum. Certo. E nas vendas, doutora Átila, porta a porta, né? Entra essa questão também dos 7 dias? Entra sim, porque é uma venda fora do estabelecimento comercial. Perfeito. Né? É um período que o consumidor tem para refletir, para pesquisar, para ver se de repente o preço que lhe foi ofertado está dentro do mercado, né? E se ele se arrepende, ele tem sim o direito de cancelamento e restituição dos valores. E, doutora Fabiane, até para complementar também, é importante que o consumidor se atente que esse direito de arrependimento ele vale não só para compra de produtos, mas também para contratos de serviços, por exemplo. Então, foi lá, contratou um serviço, uma mensalidade de alguma coisa, também pode se utilizar do mesmo prazo de 7 dias para arrependimento, caso ele se arrependa de ter contratado aquele serviço. Então, isso vale para produtos e serviços. Perfeito. Querido telespectador, é muito importante essas orientações dos especialistas, porque realmente neste período que nós estamos, Natal e agora em seguida final de ano, né? E todo mundo vai às compras, né? É praxe, é cultural, não é mesmo? Então temos que nos alertar destes detalhes. Então vamos à próxima pergunta do nosso telespectador. Vânia, meu eletrônico comprado em dezembro deu problema, logo no início de janeiro. Qual é o prazo que o Código de Defesa do Consumidor me dá para reclamar? Tenho que ir na loja ou posso ir direto no fabricante? Fabricante. Vai lá, doutora Átila, eu vou passar essa questão para o senhor iniciar aí. Perfeito. É um produto eletrônico, tá? Um bem durável, então tem um prazo de 90 dias para reclamar. E ele pode sim ir ao fabricante. O correto mesmo é ir até o fabricante e fazer essa reclamação, para
para buscar a reparação, né? Ele poderia ir até a loja? Sim, porém, entramos naquela questão da liberalidade, né? Tem muitas lojas que, se você comprou recente e apresentou um defeito, eles acabam trocando, mas é uma liberalidade. O correto e a responsabilidade é, sim, do fabricante do produto. Perfeito, perfeito. Doutora Keile, quer Uma complementar? recomendação que eu acho que é importante nesses casos também é o consumidor sempre ter a prova da reclamação, ou seja, do dia que ele foi, ter algum tipo de protocolo ou solicitar na assistência técnica quando ele vai, porque normalmente vai direto ao fabricante, tu liga num 0800 e eles te dizem qual assistência técnica você deve levar aquele produto. Então, guardar consigo o comprovante para começar a ter as provas desses prazos, que você cumpriu, então, o prazo que foi dentro de 90 dias, porque aí a assistência tem o prazo de até 30 dias para resolver, né? Então, essas questões de prazo são sempre importantes que o consumidor tenha provas, protocolos, se ele ligou, já anota número para o qual ele ligou, o dia e a hora da ligação, e fazendo, assim, um relato de todo o ocorrido com aquele produto ali, para ele se resguardar. E uma pergunta, vale mensagem pelo WhatsApp? Sim. Isso a gente pode também considerar prova? Já muitas empresas hoje em dia têm uma espécie de saque via WhatsApp. Isso também serve como prova, com certeza. Perfeito. Doutor, quer complementar mais algum detalhe, mais alguma orientação? A doutora Keile comentou, né, que a empresa tem 30 dias para sanar o vício. Se a empresa não sanar esse vício dentro de 30 dias, o consumidor, à sua escolha, tem o direito de buscar ou a restituição do valor pago pelo produto, tá? Ou a troca do bem por um novo, ou ainda, em caso dele fizer uma reparação do produto em outro local, ele tem direito ao abatimento do preço. E isso aí é tudo à escolha do consumidor. Perfeito. Importante, né? São vários detalhes para se ter bastante atenção, né? Então, vamos para pelo próximo questionamento aí do nosso público. E você que está nos assistindo, que queira interagir, perguntar, manda lá pelo direct do Mundo Jurídico, Mundo_Jurídico 7. Vamos lá. O Alexandre, o presente de Natal não chegou a tempo por atraso da loja transportadora. Eu posso cancelar a compra e pedir meu dinheiro de volta por causa do descumprimento do prazo de entrega? Doutora Keile. Então, aqui a gente não sabe dizer se ele comprou na loja física, porque às vezes se compra na loja física e aguarda que a entrega venha por transportadora, ou se foi online. Então, se foi online, entra naquele mesmo caso do direito de arrependimento lá dos 7 dias, né? Se foi na loja física e o que ficou ali era a entrega, aí eu acho que a gente teria aí uma questão que ele tem a nota fiscal ali com prazo prometido, vamos dizer assim, e se houve esse descumprimento, eu entendo que ele poderia, sim, exigir o dinheiro de volta. Perfeito. Vamos ver o que vai dizer o doutor Átila agora. Vamos lá. Não, é exatamente isso. Independente se foi na loja física ou fora do estabelecimento comercial, se foi pela internet. Pelo que eu entendi do questionamento, houve um atraso na entrega. Se houve um atraso na entrega, o consumidor tem sim, como a doutora Keile mencionou, o direito de desfazer a compra. Muito bom, muito bom. Vamos para, eu acredito que seja a nossa última pergunta, da Tawane. Essa eu achei muito interessante, né? Aquela história de tudo pela metade do dobro na Black Friday ou nas liquidações de janeiro é ilegal? Se eu provar que o preço não era promoção de verdade, tenho direito a algum ressarcimento? Doutora Átila, vou passar para o senhor responder inicialmente. Eu acho que essa é a questão mais polêmica que nós temos, né? Então. Porque haverá uma dificuldade muito grande do consumidor de provar que o preço praticado pela loja lá atrás é o mesmo que está sendo praticado pela loja ali na Black Friday com um desconto. Se o consumidor comprou um produto, né, mediante um desconto, por exemplo, por R$1.000,
mas ele tem a prova de que meses atrás a mesma loja estava praticando este preço, isso pode ser sim considerado uma prática abusiva e ele teria o direito de rescindir o contrato ou pedir a devolução de valores, entendeu? Porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a informação no ato da oferta ela tem que ser clara e precisa, ela não pode ser enganosa. Então, essa prática abusiva, eu entendo sim que dá o direito ao consumidor de desfazer a compra. Perfeito. Bem, Quer complementar, doutora como bem Keili? disse o doutor Átila, é uma questão muito polêmica, porque, em primeiro lugar, eu imagino que a questão da prova seria muito difícil. Até porque, e aí pensando do lado do fornecedor, né, a sua defesa, a variação de preços existe no mercado, né, é flutuante, eventualmente, o preço de algum produto. Então, creio que seria uma tese bem interessante, né, doutor Átila, de se levar aí a discussão para os tribunais, mas não é uma questão assim preto no branco, a gente pode responder ali para a telespectadora que sim, sempre terá direito, porque ela até disse, se eu provar, teria que analisar, e aí entra naquela questão de nós advogados, quando alguém pergunta, a gente sempre vai responder depende. Por quê? Porque a gente teria que analisar muito o caso concreto para ver que provas são essas, se essa variação está em desacordo com a prática do mercado para produtos semelhantes, né, doutora Átila? Eu acho que isso tudo também deveria ser levado em consideração no caso. A gente sabe, de fato, que, infelizmente, até os consumidores brincam, fazem a hashtag lá de Black Fraud, né? Dizendo que estão sendo enganados, Boa que as essa, pessoas né? sobem o valor um pouco antes. Então, a recomendação, acho que principal para os consumidores nesse período de liquidação, seja por Black Friday ou pós-Natal, ali, que tem sempre essa liquidação em janeiro, daqui a pouco, principalmente em produtos de maior valor, né, de valor mais expressivo, já está conectado, assim, meses antes, quanto é que está esse produto, para verificar se no ato da compra também não se emocionar e acabar comprando porque viu ali uma tag de 60% de desconto e eventualmente não era mesmo, né? Então, eu acho que a recomendação primeira para o consumidor é ter essa busca, estar de olho ali nos preços do produto antes das liquidações. Ter a cautela Exatamente. na hora da compra. Uhum. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esta última pergunta. Antes disso, vou convidar novamente os nossos telespectadores a participarem, fazendo perguntas que acharem interessante, que tenham dúvidas, pelo nosso direct do Mundo Jurídico, do Instagram do Mundo Jurídico, Mundo_Jurídico 7. Agora me passou uma dúvida. Aquelas propagandas com as letrinhas, os números bem pequenininhos, aquilo ali, quando também está em oferta, porque aquilo ali causa dúvida. Aparece, por exemplo, a R$18, mas não é 18 vezes alguma coisa. Aquilo posso dizer que também é fraude? Existe assim uma indução a erro na compra? Eu acho que é uma prática abusiva? Eu acho que isso faz parte, sim, desse conceito de prática abusiva, tanto que né, os órgãos de proteção do consumidor já regulamentaram diversas vezes a questão, por exemplo, das vitrines de shopping. Porque, de fato, muitas vezes na vitrine a pessoa era ali atraída por um produto, por achar que era R$18, e quando chega próximo ou entra na loja que vai descobrir que eram 10 parcelas de R$18. Então, como o doutor Átila até colocou naquele exemplo da outra pergunta, né? A questão da informação ela tem que ser sempre muito clara. Então, o consumidor não pode ser induzido a erro. Se ele for induzido a erro, então a gente vê aí que houve sim a prática abusiva que está lá também prevista no Código de Defesa do Consumidor. As letras pequenas, principalmente isso é muito criticado quando a gente fala, por exemplo, de contratos que são mais direcionados a idosos, por exemplo. Porque a gente já sabe que o idoso tem maior dificuldade de enxergar. Então, em contratos ou regulamentações desse tipo existem já também para que a fonte da letra seja suficientemente clara, porque senão acaba também induzindo esse consumidor a erro. Legível e Exato. visível, né, doutora? Isso é uma regulamentação que existe ouvi muito, já. Né, falar. Doutora Átila, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre as letras em miniaturas nas ofertas, né? Sim. As suas recomendações também. O consumidor, como a doutora Keili disse, não pode ser induzido a erro. O Código de Defesa do Consumidor o protege. Então, a oferta tem que ser clara e precisa. Se, de repente, o consumidor vai comprar um produto e vê que, de repente, o preço não era aquele porque estava escrito em letras minúsculas,
outra coisa, ele vai ser considerado como que foi enganado, é uma prática abusiva e ele vai ter direito à reparação. Perfeito, perfeito. E doutora Fabiane, até Pois não. só para complementar isso, também poderia entrar, eventualmente, na questão da publicidade enganosa, que também é Sim. uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, e caso haja, por exemplo, uma publicidade enganosa e o consumidor consiga comprovar que ele foi atraído por uma publicidade diversa daquela que no ato da compra lhe foi ofertada, ele tem o direito de exigir que o fornecedor ou o comerciante, enfim, venda o produto pelo que estava colocado Anunciado. lá. Exato. Uhum. Certo. Claro, isso não pode, e a gente tem visto aí na prática dos tribunais, não pode também fazer com que haja um enriquecimento ilícito. Por exemplo, sai lá o folheto do supermercado dizendo que uma televisão de R$5.000 era R$50. Foi um erro de grafia, um erro, né, da gráfica. Ali os tribunais não têm beneficiado o consumidor. Agora, por outro lado, se a diferença não é tão gritante, né, do produto, aí sim o comerciante lá, ou enfim o fornecedor, ele vai ser obrigado a cumprir aquilo que ele colocou na propaganda, ainda que, né, ele refira depois que foi um erro. Interessante. O que não pode ter é a má fé. Nem de um lado, nem de outro, Exatamente, né? né? Tem que ter a lealdade no processo, né? Doutora Átila, a palavra é sua para falar um pouquinho sobre essa questão da publicidade. É exatamente isso. Importante. Eu tinha até anotado sobre a questão anterior para a gente falar sobre isso. E ótimo. Porque a doutora Keila tinha até alertado. Falou, olha, você quer comprar um produto Antes do doutor continuar, né? Vou fazer uma chamada aos nossos telespectadores. O programa de hoje, que é o seu presente de Natal, é realmente um presente do mundo jurídico para você pela telinha da TV Minuano. Por quê? Porque nós temos aqui uma preocupação com os nossos telespectadores. A preocupação deste programa, né, é justamente trazer a informação cada vez mais clara. E o direito do consumidor é uma das melhores, acho que, atuações, né, que pode ser feita quanto à questão da cidadania eficaz, né? Porque é direta, é a compra, né, do produto. Então, esse programa realmente tem esse objetivo de fazer com que você, consumidor, papai, mamãe, vovô, vovó, que vai comprar os seus presentes de Natal, cuidem, né? Não vão na euforia, como bem disse aqui a doutora Keila. Vão com calma, com cautela, apreciem, né? Analisem antes de fazer a compra. Doutora Átila, por favor. Perfeito. Eu tinha anotado aqui para falar sobre isso, naquela questão já da Black Friday. A doutora Keila tinha mencionado. Consumidor, se você vai fazer a compra de um item na Black Friday, seria interessante, meses antes, você já ir pesquisando esse preço. Então, se você está pesquisando um item, por exemplo, de R$500 ou R$5.000, chegou no ato da Black Friday, e aí está lá por R$50, não compre. Foi um erro material de digitação, isso não vai te beneficiar, a empresa não vai entregar o bem e você vai perder a oportunidade, talvez, de ter comprado em um outro estabelecimento. Ou ainda, tomar cuidado também com as páginas falsas, para não cair em nenhuma fraude. Hoje em dia é muito comum, a gente está falando aqui sobre um televisor, sobre um celular, daqui a pouco a gente abre o Instagram e já aparece uma oferta para você, mas é de uma página falsa. Então, é sempre bom identificar onde você está comprando, se é um site confiável, se eles expõem lá os dados, razão social, CNPJ, se é um site seguro para acabar não sendo lesado. Desconfiar do valor que é anunciado, né? Porque às vezes o valor é tão baixinho, é impossível. Alguma coisa está errada, né? Se uma televisão... Mas geralmente essas páginas falsas, eles não vão colocar assim 10% do valor, porque acaba chamando muita atenção. Esse é o caso mesmo lá do erro material. Essas páginas falsas, a gente pega um produto de 500, está vendendo ali por 400, 350, e o consumidor, naquela ânsia de comprar, de ver aquela vantagem, acaba sendo lesado.
Perfeito. Doutora Fabiane, se eu puder complementar, porque eu acho que esse tópico que o doutor Átila colocou é muito relevante, principalmente porque hoje em dia o que mais fazemos nós, né, todos os consumidores, é comprar online. Então, hoje em dia a gente tem feito muito isso, o Instagram chama, já tem ali o link, compre aqui. Existem diversas plataformas hoje que permitem que o consumidor se certifique antes de fazer a compra. Então, a gente vê que existem sites que são de uma grande loja, por exemplo, não vou citar o nome aqui, e que parece igual, o logo é igual, tudo é igual, se tu olhar lá, só que olhando lá no endereço, aquele www, já se vê, né, quem tem um pouquinho de conhecimento, ele já vê que ali tem alguma coisa errada, um termo a mais, uma letra a mais ali já fica também um alerta ali para o consumidor. Por outro lado, se é um site que às vezes a gente não tenha tanto conhecimento, não sabe, nunca ouviu falar daquela loja, pesquise. Em primeiro lugar, no próprio Instagram. Tem como a gente lá, quando entra no perfil, pesquisar sobre a conta e verificar quando ela foi criada. Às vezes tu verifica uma coisa que tá tão legal e tu vê ali essa conta foi criada há um mês. Só um pouquinho, Tem né? que desconfiar. Tem alguma coisa errada. A mesma coisa o site. Tem lá no Google, coloca, pesquisar se esse site é confiável. Vai aparecer lá um link, você clica, coloca o site ali, ele vai falar também quando o site foi criado, em qual CNPJ ele está inscrito, né, alocado, e aí ali começa a fazer. Infelizmente, tendo em vista o número de golpes cada vez mais crescente hoje em dia, o consumidor tem que ser um pouquinho detetive antes de clicar e já pagar, né? Cuidar onde coloca os dados de cartão de crédito, cuidar na hora de eventualmente pagar um Pix, por exemplo. Vou comprar lá na loja Fabiane. Aí, na hora que eu clico ali para fazer o Pix, vai aparecer nome de Pedro, pessoa física. Olha, né? Liga o teu sinalzinho de alerta ali. Tá estranho. Eu recebo lá no escritório, creio que o doutor Átila pode até dizer que acontece o mesmo lá no escritório dele, muitos clientes vítimas de todo tipo de golpe. Perfeito, nós E vamos falar um pouquinho sobre isso normalmente ainda. eu vejo que o cliente não se deu conta que na hora de pagar o Pix ele estava pagando para um terceiro, que não era o nome do boleto, não era o nome da loja, enfim, daquela empresa que ele achou que estava pagando. Então, na hora de fazer o Pix também, nossa, esse assunto, né, renderia muito, porque só a questão de golpes, hoje em dia a gente vê cada dia um novo golpe. Existe, né? uma especialização em golpes, concorda, doutora Átila? Nossa, eles estão cada dia inovando mais. Mais, né? Eu vejo coisas assim que é um absurdo. Vamos conversar um pouquinho dos cases. Vou solicitar aí alguns casos seus, até para servir de alerta. E antes disso, os doutores concordam que as pessoas têm que se acautelar? Menos emoção e mais razão na hora da compra? Eu acho que não só na hora da compra, como na hora de qualquer pagamento. O que a gente vê, Exato. eu diria que 100% das vítimas de golpe, elas não pararam para pensar. 1 minuto. Hoje o golpe mais, que já apareceu até no Fantástico recentemente, e a gente como advogado aí tá sendo vítimas, vamos dizer assim, todos os dias, que é o golpe do falso advogado. Exato. Se o cliente do nosso escritório, que eventualmente for vítima de um golpista deste golpe, parar 1 minuto para pensar, ele talvez não fosse vítima do golpe. Aquela coisa no automático, né? Não, e da emoção também, porque o golpista desse golpe, falando aqui, abrindo esse parênteses, ele entra em contato com o nosso cliente, com um WhatsApp que não é o nosso, com a nossa foto e o nosso nome, se fazendo passar pela doutora Keile, por exemplo. Oi, aqui é a doutora Keile, estou aqui para dizer que você ganhou o seu processo, nossa, tivemos sucesso. E eles têm acesso aos dados. Por quê? Infelizmente, o tribunal tem os dados de forma pública. Então, qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento vai ali e puxa os dados do teu processo. Então, ele vai dizer o número, o nome do autor do réu e, às vezes, até o valor da causa. Principalmente se não for de segredo de justiça, Exato, né? Que aí é o fica caso, aberto, né? E aí ele diz pro cliente, tenho aqui o valor, vai entrar hoje na sua conta R$100 mil. Nossa, quem é que não fica feliz, o coraçãozinho já pulou, a né, pessoa já não Átila? enxerga mais nada a partir desse momento. E aí, o que eu tenho falado para os meus clientes? Em primeiro lugar, nós lá no escritório, nós temos um contato oficial. Se tu receber qualquer contato de um número que não é aquele do teu advogado que estava na agenda, já tem alguma coisa errada. E aí, o que o golpe vai continuar? Então, agora, para liberar o seu valor, vou lhe mandar aqui um boleto, uma guia de custas do tribunal, com o logo do tribunal e tudo mais, código de barras bonitinho, você vai pagar. Na hora de pagar, vai aparecer provavelmente uma empresa que não é o tribunal ou uma pessoa física. Por isso eu falava antes, todos os golpes têm esse mesmo modus operandi. Um boleto, uma prática ali de um QR Code para pagar um Pix
que não vai dar de encontro com os dados que tu imaginavas que estava pagando, né? Então, vou devolver ele, que eu interrompi, que o doutor Átila ia dar um exemplo, mas eu tenho outros exemplos a não ser o golpe do falso advogado. Excelente, doutora, excelente, porque hoje, assim, o que está mais acontecendo, um dos que está mais acontecendo é do falso advogado, não é mesmo? Doutora Átila, a palavra sua, volta para o senhor um pouquinho. Com a nossa experiência, cada dia tem uma novidade referente à fraude. Sim. Eu já peguei casos aqui no escritório de consumidor que foi em show, saiu do show, foi comprar uma água, pagar ali R$10 numa água e não percebeu, a pessoa passou R$1.000 na maquininha e ele aproximou o cartão e acabou passando. Nossa. Né? Olha o que pode acontecer. Já aconteceu também, até com um familiar meu. Um rapaz passou na rua ofertando um jogo de panelas. Disse que foi entregar para um consumidor, o consumidor desistiu e ele estava pedindo ali só R$150 naquele jogo de panela, que era só para cobrir o frete. Chegou na hora de passar o cartão, falou, olha, aqui o sinal da maquininha tá fraco, eu posso ir até a esquina ali para ver se consegue passar. E nessa a pessoa tinha percebido ali qual era a senha e fez várias transações no cartão. Então, tem muitos tipos de fraude. O consumidor tem que ficar muito atento com os dados do seu cartão. Evitar, inclusive, de deixar os fraudadores tirarem fotos, porque hoje em dia eles acabam fazendo empréstimos, usando a sua facial, né? E sempre conferir na maquininha o valor do produto, para evitar esse tipo de transtorno. Perfeito. Enquanto o doutor Átila vai pensando em mais um case para conversar, doutora, que ele conta mais um aqui para nós. Um dos golpes que a gente tem visto aí, muito comuns também, é de quando a pessoa coloca algum produto seu ali, um celular para revender, ou qualquer coisa nesses marketplaces, ou Facebook, ou qualquer desses locais mais públicos. E aí alguém entra... Plataformas. Isso, tipo plataforma, né, de venda, que a pessoa tem ali um perfil numa rede social. O que o golpista faz? A doutora Fabiane quer vender o celular e eu vou lá, sou o golpista. Oi, eu me interessei pelo teu celular. Então tá, vamos fazer negócio. Mas teria como tu anunciar no LX ou no site Enjoei? Ali começa, quando você vê uma pergunta dessas, é um golpe. Por quê? Ele vai fazer que tu leve o teu produto para esse site Enjoei, que é um site sério, só que ali vai começar o golpe. Eu tive uma cliente que passou por isso, enfim, ela colocou o produto dela lá no site, acho porque ele disse que tinha um vale, né, para receber. E aí, a partir do momento que ela colocou, anunciou lá pelo mesmo valor e tudo mais, ele entrou em processo de compra. E aí ela recebeu uma notificação do site dizendo, entrou o processo de compra, mas não foi pago. Entendeu? Ele colocou em comprar, mas não pagou. E aí, nisso, no WhatsApp dela, surgiu alguém com o logo do Enjoei, um WhatsApp. Oi, aqui é do Enjoei, verificamos que você está vendendo seu produto por tantos reais. A gente precisa apenas que você faça o pagamento de uma taxa para liberar a venda. E ali começa o golpe. Essa cliente perdeu, olha, acho que mais de R$10.000, porque ela foi entrando naquilo que eu digo de não parar para pensar, e pagou um boleto, e pagou mais um Pix e tal, e perdeu tudo. E né? vai no piloto automático. Exato, e permitiu aquilo tudo. Além disso, acho que um outro golpe, assim, que, como o doutor Átila falou, a gente todo dia tá chegando um golpe novo, né? É muita especialidade nessa A gente tem que se atentar né? muito à questão da inteligência artificial hoje, porque, assim, todos nós aí devemos passar por isso. Eu, pelo menos, também tenho aqui diversas ligações de números desconhecidos por dia no celular. Muitas. E aí, o que eu tenho feito já? Eu atendo e já nem falo alô. Por quê? Existem hoje inteligências artificiais que vão gravar a nossa voz para reproduzir ela e criar áudios para mandar para os nossos conhecidos familiares pedindo algum Pix, algum dinheiro. E aí a pessoa, já vi, não aconteceu, né, de usarem a minha voz, mas já fiquei sabendo de pessoas conhecidas que o cliente lá de um colega disse, mas era a sua voz, doutor. Nossa. Por quê? E hoje a inteligência artificial ela pode ser usada para o bem e para o mal, inclusive a nossa imagem. Então, como o doutor Átila falou, não permita que se tirem fotos, selfies, não atendam chamadas de vídeo de números estranhos, chamadas em grupo, porque se a gente atende e coloca aqui o celular
E aí vai pegar a selfie, dar um print na selfie e pronto. Tu consegue fazer um empréstimo consignado, por exemplo, num banco, com a tua selfie. Então, hoje em dia, com essa questão da inteligência artificial, esse leque da possibilidade de golpes, ele se tornou quase infinito. Nossa. Eu tive uma cliente também que foi vítima de um golpe na compra de um carro zero. Ela queria comprar um carro zero, uma pessoa anunciou num OLX da vida, começou a situação, foi um golpe tão grande que o próprio banco dela liberou o crédito para alienação do veículo achando que era verdade. E depois se viu que não existia veículo nenhum, transferiram o dinheiro para o golpista e tá lá agora. A gente tá com uma ação judicial contra as duas instituições financeiras, porque neste caso eu entendi que as instituições financeiras tiveram a sua responsabilidade por não proteger a consumidora, Não né? se acautelaram quanto à proteção Por de exemplo, dados. elas validaram o financiamento deste veículo. E veja bem, então... Imagina banco, né? Então, assim, o banco, a instituição financeira, ela também tem o dever de proteger o consumidor. Tem as suas Inclusive, tem responsabilidades. normativas do Banco Central referindo isso. Ah, interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando com 2 advogados, queridos telespectadores, um do Rio Grande do Sul, doutora Kelly, e outro de São Paulo, doutor Átila. Doutor Átila, como está em São Paulo a questão do falso advogado, do golpe do falso advogado? Tenho curiosidade. Como é que tá? Tá tanto assombroso quanto aqui? É o Brasil inteiro, né? Aqui, toda semana, praticamente, tem alguém se passando por mim, tentando falar com um cliente, dizendo que ganhou uma baita de uma indenização no processo, porém, para liberar o valor, o cliente teria que pagar as custas processuais. E ali eu acho que, visualizando uma grande indenização, o cliente acaba fazendo esse PIX, não confere a questão do favorecido, acaba não ligando aqui no escritório e na hora que vai ver já perdeu o dinheiro. É uma tristeza, né? Então, é aquela questão da emoção, né? Da emoção. Então, comente conosco mais cases que o senhor tem visto. Olha, esse foi inovador e eu gostaria de mencionar, até para ver se a doutora Kelly também já tomou conhecimento desse tipo de fraude. Eu tenho um conhecido, um cliente, que ele tem um caminhão, ele é motorista autônomo, tá? E um belo dia, uma empresa entrou em contato com ele, perguntando se ele não queria agregar o caminhão lá, oferecendo, assim, valores de fretes fora da realidade. Ele acabou aceitando, acabou passando alguns dados, falando sobre onde iria buscar um material, enfim, parecia muito real. Só que essa conversa estava sendo feita por videochamada. Olha então só. O fraudador ali já acabou captando a face, né? E começaram a falar sobre o rastreador que tinha que colocar no caminhão e que chegaria um código no celular dele para ele confirmar. Esse código ele teria que levar até a empresa X para instalar o rastreador. Quando ele passou o código, aquele código já era para estar clonando o celular dele. E aí falaram para ele, né? Você só vai ter que pagar R$ 9,90, que é a instalação do rastreador no seu caminhão. E aí depois não tem mais mensalidade. E aí ele entrou no aplicativo da conta dele, fez o Pix ali de R$ 9,90 por uma conta X, né? Falando que era da empresa do rastreador. E ali naquela oportunidade, como ele já estava com o celular clonado, eles acabaram vendo a senha que ele digitou no aplicativo do banco. Depois disso, foi só enrolação para que os fraudadores conseguissem ali fazer várias operações. Então, retirado da conta dele assim, coisa de mais de R$20 mil. Nossa. Nós estamos tentando contestar, né, junto à instituição financeira, porque nós entendemos que todas essas transações acabou fugindo do perfil dele e que eles teriam como travar, né, e não deixar que essas transações acontecessem, mas sabemos que no mundo jurídico, numa discussão judicial, tudo pode acontecer. Os doutores entendem que também as instituições bancárias têm que intensificar essa questão da proteção dos dados, ou não é proteção de dados dos clientes, mas detalhes, segurança.
Segurança, doutora? Nem é uma questão, acho que, de nós, né, eu e o doutor Átila entendermos. Isso está nas normativas, como eu falei. E não fazem. Então, assim, é um dever das instituições bancárias, das instituições financeiras, investirem cada vez mais na segurança nos aplicativos, na segurança dos dados dos seus clientes. Porque, veja bem, se a gente for pensar, quanto lucra um banco, né? Exato. A gente sabe que é casa de bilhões para mais, né? Interrompendo só um pouquinho, que nem o doutor Átila referiu. Quer dizer, aquela transação, a saída daquele dinheiro, saiu do perfil do cliente. Então, o mínimo... Já deveria haver um mecanismo ali para acender um alerta, né? Para acender um alerta. Exato. E isso é um dever das instituições bancárias, das instituições financeiras. E eu falava ali da questão do lucro, porque se a gente for ver hoje, os bancos cada vez menos têm necessidade de abrir agências físicas, né? Eu mesmo tenho conta num banco aí há mais de 20 anos e nem sei quando foi a última vez que eu botei meus pés lá dentro da agência. Eu faço tudo pelo celular. Tudo aplicativo, né? Isso é uma economia para o banco, porque ele vai investir menos em pessoal, em agência física, em estrutura, mas esse investimento que ele deixa de fazer lá, muito mais ele deve fazer nessa questão da segurança dos dados e da segurança dos seus consumidores. Então, esse dever das instituições financeiras e bancárias, ele também é falado muitas vezes nas decisões que a gente tem favoráveis aos consumidores, né? Como a doutora Átila falou, a gente, quando ajuiza ações nessas situações de golpes, a gente não tem hoje ainda decisões padrão, vamos dizer assim, ou pacíficas dos tribunais na proteção dos consumidores. Porém, a gente tem visto cada vez mais, porque isso também é um fato novo, né? Os tribunais começaram a receber essas questões, né, que começam a chegar. Então, legislação ainda também não tem muito específico. O que a gente tem, como eu falava, são essas instruções normativas lá do Banco Central. Por exemplo, nos golpes de Pix, né? Existe uma instrução normativa que regra o que o consumidor deve fazer e qual é o dever do banco. Então, se o consumidor vê que fez um Pix lá de 20 mil reais, se deu conta que fez isso para o golpista, ele deve imediatamente entrar em contato com a instituição financeira dele e pedir o bloqueio daquele valor. E a instituição, por sua vez, tem o dever de entrar em contato com a outra instituição que recebeu, porque o golpista normalmente ele recebe em outro banco, vamos dizer assim, a gente tinha uma conta lá no Banco do Brasil e o golpista era da Caixa Federal. Então, esse banco tem que se comunicar com o outro e mandar bloquear o dinheiro lá. Isso é um dever que tem por instrução normativa e que, na prática, raras vezes se vê acontecer. Eu já tive, por exemplo... Então, já tem uma orientação para que isso seja feito. Existe essa orientação. Que interessante, né? Eu já tive, acho que todos nós aqui temos exemplos assim, de tu querer fazer, às vezes, um Pix de um valor acima do teu padrão, e é de verdade, não é golpe, e o banco não permitir. Mas aí, quando vê uma pessoa sofrer um golpe, foi-se embora o dinheiro, Como isso acontece, né? Doutora Átila? Eu queria contar mais um caso que eu fui vítima de fraude, por incrível que pareça. Não creio. Não creio, doutora Átila. Mas acabou que tudo se resolveu. Eu vou contar. Eu comprei um produto por um site e coloquei para retirar na unidade mais próxima, aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes, né? Chegando lá, a pessoa que foi pegar o produto falou: seu nome é Tila? Eu falei: não, meu nome é Átila. Então o seu cadastro está incompleto, eu vou ter que retificar. Tudo bem. Foi pedindo meus dados, foi retificando, enfim. Ela falou: agora está tudo certo, vou ter que tirar uma foto sua com a mercadoria e você assina aqui mesmo no tablet e pode levar sua mercadoria embora. Eu falei: ok. Tirou uma foto, eu assinei. Quando eu sento aqui no escritório, eu abro o meu e-mail, tem um contrato de adesão de que eu tinha adquirido o cartão da loja com anuidades de tantas vezes de tanto, enfim. Voltei correndo na loja, chamei a gerente e falei: olha, fui vítima de uma fraude aqui e eu quero saber se vocês vão resolver para mim ou se eu vou ter que acionar a polícia, que eu vou conduzir todo mundo aqui para a delegacia. E aí, na hora eles se assustaram, até porque a loja era uma loja física, ela estava cheia, todo mundo ficou prestando atenção e eu estava meio que alterado, e aí eles acabaram cancelando o cartão, não veio nenhum tipo de cobrança, mas se é um consumidor ali um pouco mais leigo, mais vulnerável, eles tinham passado esse cartão para o consumidor, iam lucrar ali com a questão da anuidade,
e com uma prática enganosa, abusiva, né? A informação não foi clara. Eles poderiam ter ofertado o cartão para mim, mas não foi isso. Eles acabaram como se fosse a retificação de um cadastro para empurrar um cartão. Nossa. Uhum. Isso é um golpe. É um golpe expresso, Deus, né? É um golpe expresso, estampado. E por incrível que pareça, eu fiz uma pesquisa no site Reclame Aqui, né? E parece que é uma orientação que vem de cima, porque em várias unidades de outros municípios aconteceu a mesma coisa. O que eles fazem, às vezes, é exigir daquele funcionário que venda tantos cartões por dia. E aí, no desespero de bater a meta, eles acabam cometendo isso, né? Mas isso é um absurdo, tremendo. Parece que é uma praxe. Nossa. E daí, eu acho que cabe uma indenização. Acaso a empresa não cancelasse tudo, com certeza, judicialmente cancelaria e ainda dando moral. Concorda, doutora? Com certeza. Né? Porque foi induzido ali totalmente a erro, né? Totalmente a erro. Sim, e poderia ter até, nesse caso, uma intervenção do PROCON, né? Para também autuar a empresa. O doutor Átila falou do Reclame Aqui. O Reclame Aqui também é um ótimo portal de pesquisa quando a gente tem dúvidas sobre algum negócio, algum produto meio duvidoso. Vamos deixar informado aos nossos telespectadores, então, portal do Reclame Aqui. Reclameaqui.com.br. Pesquisa lá, vou comprar tal produto, ou o nome de uma loja, o nome de um site, e vai aparecer se tem reclamações de outros consumidores. Nós mulheres, né, eu não posso ver uma joia, uma coisa que eu fico interessada. E aí eu vi no Instagram esses dias, começava a aparecer no patrocinado várias vezes, um brinco lá que eu queria. E aí eu olhei, entrei no perfil e vi que tinha muitos, sei lá, 300 mil seguidores. Eu pensei, um perfil grande de Instagram. Mas aí olhei no site, parecia legal, mas tinha alguma coisinha assim me apitando que tinha alguma coisa ali, não fechava. Aí Como boa especialista. Aí botei no Reclame Aqui, site tal de joias. Aí apareceu, nossa, acho que 300 reclamações. Que não entregam, que quando chegou a mercadoria se viu que não era a qualidade que diziam, que era produto da China. Daí eu fiquei, meu Deus, imagina eu ia comprar e você ia cair nesse golpe, né? Claro, se chegasse o produto eu ia utilizar do meu direito de arrependimento e devolver. Mas é um transtorno, né? Com certeza. Porque muitas vezes também, o que acontece na prática? A gente compra no cartão de crédito. Aí até chegar o produto, tu devolver e eles fazerem um estorno, tu já pagou o teu cartão, passa 3, 4 meses para receber de volta. E vamos lá, né? A frustração também, né? Querer a joia e não conseguir. E aí tu recebe em casa, mas tem que ir lá no correio para devolver, né? Será aquela que você queria. Muito bem. Doutora Átila, vamos... Seria... Pois não. Só mais um... Claro. Quando o consumidor for no site do Reclame Aqui, seria interessante ele pesquisar a reputação da empresa, porque a empresa não está isenta ali de ter uma reclamação do consumidor, né? A exemplo de grandes empresas que vendem muito, pode de fato ter reclamações. Às vezes entregou um produto defeituoso, enfim. Mas é bom saber como que a empresa trata a reclamação do consumidor. Então, você consegue lá no site do Reclame Aqui ver a reputação, se a empresa é ótima, se é boa, se é regular, se é péssima, se todos os consumidores que reclamaram ali, se eles voltariam a fazer negócios com aquela empresa. É muito interessante. É verdade, porque ali aparece se ela responde, né, doutor? Esses ali que eu vi, essas centenas de reclamações que eu vi desse exemplo que eu dei, ela não respondeu às pessoas. Então, essa reputação ali daquele caso de exemplo que eu dei estava bem ruim. Mas se efetivamente uma empresa grande não está imune, né? Claro. Aconteceu um problema, mas ela resolveu? Se ela resolveu, ótimo. Se ela respondeu. Quem de nós já não comprou alguma coisa que teve um problema, mas foi resolvido, volta a comprar. Exato. Porque isso acontece. Com certeza. Né? Exatamente. Doutora Átila, PROCON funciona bem em São Paulo? Funciona muito bem, né? Na verdade, fica mais na dependência do fornecedor. Eles agem rápido, né? O consumidor vai, registra a reclamação, eles abrem ali a CIP, envia para o fornecedor. Se não tem uma resposta a contento do consumidor, eles marcam uma audiência. Se não resolve a questão na audiência, aí eles acabam encaminhando o consumidor
ou para o juizado especial civil, orientando a demandar judicialmente. E se de repente, de fato, a empresa descumpriu ali com o Código de Defesa do Consumidor e ainda assim não resolveu a questão administrativamente, é instaurado ali um processo administrativo, né, um processo disciplinar, para multar a empresa. Interessante. Estamos nos encaminhando para os minutos finais. Que pena! Nosso telespectador tem certeza que está gostando do programa, né? Esse programa tem que ser visto e revisto várias vezes. Muito importante o que a gente está conversando aqui. Doutora Keili, suas considerações finais, fatos importantes, pontos que a doutora quer deixar bem assim orientado o seu público. Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que a gente acabou repetindo aqui várias vezes, que o consumidor tem que ficar atento, não agir pela emoção, ter muito cuidado com seus dados. Nas compras online, uma dica que eu acho que a gente deixou de dizer aqui com o uso do cartão de crédito, crie um cartão virtual, não use o cartão físico para compras online, porque o virtual ele vai mudando os números, então isso proíbe, vamos dizer assim, que golpistas se utilizem daqueles dados. Se certifiquem dos sites, analisem bem, guardem comprovantes, peçam nota fiscal sempre quando for comprar numa loja física para ter a prova de que adquiriu ali, quanto pagou. Acho que se cercar desses cuidados é o principal ali para a proteção do consumidor, né? Perfeito. E claro, não sei se eu já me despeço ou... Não? Ah, tá, vamos A ter gente esse tem mais um momentinho tempinho ainda aqui. Temos mais um tempinho. Pouco, mas temos. Doutora Átila, o senhor quer deixar de recado para o seu público? Orientação, Acrescentando, além do que já se conversou, né? Acrescentando também o que a doutora Keili disse, tem um assunto que eu vejo que é de extrema importância, ainda mais nesse período de Natal, Ano Novo, na compra de brinquedos, tá? Brinquedos é obrigatório ter certificação compulsória do Inmetro, então, às vezes... numa loja física, você consegue identificar isso melhor na caixa, né? Na embalagem. Porém, às vezes, na compra pela internet, deixa de observar essa questão. E se você compra um brinquedo sem a certificação compulsória do Inmetro, você pode estar levando ali a integridade física, a saúde da criança, colocar em risco a saúde da criança, a integridade física dela, né? Então, acho que é uma questão que nós, nesse bate-papo aqui muito prazeroso, acabamos não levantando e que eu acabei achando melhor alertar o consumidor, mesmo no final da nossa conversa, sobre a compra de brinquedos sem a certificação compulsória. Perfeito, perfeito. Queridos telespectadores, a gente realmente está se encaminhando para o final. E nestes pouquinhos segundos aí que restam, doutora, nosso PROCON Rio Grande do Sul trabalha bem? Eu acho que trabalha no mesmo formato do que o doutor trouxe lá do exemplo de São Paulo. E uma coisa assim, rapidamente, só para falar, a tentativa do consumidor de ir buscar administrativamente, extrajudicialmente uma solução é bem vista no judiciário depois. Então, se eventualmente ele não conseguir resolver e levar isso para o judiciário, é importante também para a sua ação judicial lá. Interessante. Seja, então, né? a parte extrajudicial é importante fazer a reclamação para tentar e ter uma essas composição. provas. Exatamente. Interessante isso. São Paulo também é assim, doutor? Sim, sim. Por exemplo, o consumidor foi até o PROCON, tentou resolver a situação e não conseguiu. Ele teve que dispor do seu tempo, tá? E essa perda ali da produtividade, desse tempo que ele se dispôs para resolver administrativamente e não conseguiu, pode resultar aí em uma indenização por danos morais. Então, é importante adotar sempre esse caminho primeiro de tentar resolver o litígio administrativamente no PROCON e, se não conseguir e tiver que judicializar, tentar aí pedir a indenização por danos morais por conta dessa desvio de produtividade. Interessante, né? E mais uma dica que eu acho que é importante, a gente falou do Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site privado, enfim, uma grande plataforma. Mas existe um site, uma plataforma governamental, que é bastante interessante, que se chama consumidor.gov. Então, coloca lá, consumidor.gov.br, ele é como se fosse um Reclame Aqui institucionalizado do governo. Perfeito. E ali se abre também a reclamação, o fornecedor
vai ser intimado e vai tentar resolver. Muitos clientes meus conseguiram solucionar os problemas no consumidor.gov. Vamos nos despedir com este presente de Natal para os nossos queridos telespectadores. E eu tenho certeza que foi um programa muito bacana. Muito obrigada a todos, aos nossos entrevistados também. Mundo Jurídico. Oferecimento. CSI Consultoria e Investigações. Nada além da verdade. Em um mundo cada vez mais complexo, informação segura e verdade são indispensáveis. Somos especialistas em investigação privada, oferecendo soluções completas para pessoas, empresas e instituições que não podem correr riscos quando estão em jogo segurança, patrimônio ou reputação. Transformamos dúvidas em respostas concretas, com sigilo, ética e total compromisso com a verdade. A serviço da verdade. Conte com a CSI Investigação.